Olá, boa tarde. Depois do fracasso nas negociações, o governo brasileiro vai usar o avião que buscaria vacina na Índia para levar oxigênio até Manaus. 55 mil metros cúbicos chegaram na madrugada de hoje por balsas, mas ainda tem hospital recusando pacientes por falta de oxigênio. Tá super lotado aí. Tá super lotado. É o pai de vocês? E a gente chega por aí, não tem oxigênio em nenhum lugar. Com o colapso na saúde no Amazonas, pacientes continuam sendo transferidos de Manaus para o Piauí e para o Maranhão. Para frear a alta de casos de Covid, o Mato Grosso cancela o retorno presencial das aulas e as cirurgias que não são de emergência. A expectativa para a reunião de amanhã da Anvisa, que vai decidir sobre o pedido de uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac e a da AstraZeneca. Vários países que já começaram a vacinação acendem o alerta, depois que a Pfizer e a BioNTech anunciaram que vão reduzir as entregas por algumas semanas para aumentar a capacidade de produção. Você vai ver também o que muda no primeiro dia de provas do Enem amanhã por causa da pandemia. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram. E você vai conhecer o homem que venceu a gripe espanhola em 1918 e agora sobreviveu à Covid-19. Ele tem 102 anos e mora em Curitiba. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje deste sábado começa com a corrida urgente para ajudar o Amazonas. O estado começou a receber oxigênio comprado em outros estados brasileiros. A repórter Daniela Branches está lá em frente a um dos maiores hospitais públicos de Manaus e tem as informações para a gente sobre a situação na capital amazonense hoje, neste sábado, né, Daniela? Boa tarde. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está de volta aqui ao Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, que é uma das maiores unidades aqui da capital do Amazonas. E a gente vai mostrar, inclusive, uma situação bem parecida com a que a gente mostrou ontem aqui no JH. A gente tem ambulâncias aqui em frente à unidade, com pacientes à espera de atendimento nesse momento. Eles ainda não foram recebidos pela unidade. Ontem a gente questionou a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas sobre essa situação e a gente foi informado que por conta do pico de atendimento, inclusive de pessoas com insuficiência respiratória, então o tempo de espera para atendimento ficou um pouco maior. Então, por enquanto, essa é a situação aqui. Agora, em relação à transferência de pacientes para outros estados por conta da falta de oxigênio, por enquanto, 2 aviões partiram de Manaus ontem, um pela manhã, outro no finzinho da tarde, levando cerca de 21 pessoas para Teresina, no Piauí, e para São Luís, no Maranhão. Mas, neste momento, exatamente, tem uma aeronave na base aérea de Manaus que já está acomodando outros pacientes que vão também para São Luís, no Maranhão. 7 já estão dentro da aeronave e outras 7 pessoas estão aguardando para serem acomodadas para essa viagem. Os cilindros de oxigênio que vão ajudando esses pacientes a respirar durante essa viagem, eles vão ser reabastecidos lá em São Luís, no Maranhão, para que eles retornem para a cidade de Manaus cheios. Porque essa situação do oxigênio realmente, Maju, é a grande preocupação do momento. Só para a gente ter uma ideia, a empresa responsável pelo abastecimento de oxigênio aqui na cidade, a White Martins, informou que só entre a madrugada e as primeiras horas da manhã de hoje, chegaram aqui à capital do Amazonas 65 mil metros cúbicos de oxigênio. 55 mil vieram numa viagem de balsa de Belém para Manaus, uma viagem que começou no dia 10 de janeiro. 6 mil metros cúbicos em tanques criogênicos e 3.800 metros cúbicos em 380 cilindros que foram transportados com a ajuda da Força Aérea Brasileira. É realmente ainda uma situação muito preocupante e a gente vai ver como é que tudo isso vai ficar, porque 65 mil metros cúbicos ainda não é suficiente para a demanda diária nesse momento, que já passa de 70 mil metros cúbicos. Vamos ver como é que está toda a situação aqui da saúde na reportagem agora. Quem trata em casa corre atrás de oxigênio. Nós já estamos na fila há mais de 24 horas. Nossa empresa ela tem mais de 23 pacientes internados em casa, home care com Covid. Funcionários de ambulâncias que prestam serviço particular também buscam o produto. Quando precisa de ter que remover, é o que fica sustentando dentro da ambulância, entendeu? As unidades de saúde agora seguem um protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Amazonas de uso racional do oxigênio para trabalhar com limite de segurança.
Desde a quarta-feira, o tão esperado oxigênio vem chegando aos poucos no Amazonas. Nesta madrugada, um avião Hércules chegou de São Paulo. Também vieram de balsa de Belém. E no meio da manhã, um novo voo de São Paulo. Às 14h, horário de Brasília, outro voo deve sair de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, trazendo mais oxigênio para Manaus. Esse é o mesmo avião que saiu de Campinas na quinta-feira para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, na Índia. A aeronave foi para Recife e ficou esperando autorização para partir. Mas o voo foi cancelado, segundo a Azul Linhas Aéreas, responsável pela aeronave. E o avião voltou para Campinas. O governador do estado acompanhou parte da operação de madrugada. Nós estamos recebendo uma carga de aproximadamente 70 mil metros cúbicos da principal fornecedora de oxigênio do estado. Com isso, nós começamos a estabelecer a normalidade da nossa rede. Toda chegada é comemorada pelos funcionários de saúde. A White Martins, a maior empresa a produzir oxigênio medicinal no Brasil e que fornece para Manaus, informou que em 100 anos de atividade nunca viu uma situação assim. O consumo da capital do Amazonas, que era de 12.500 metros cúbicos por dia entre janeiro e março do ano passado, alcançou 30 mil metros cúbicos entre abril e maio, na primeira onda da Covid. E agora, em apenas 15 dias, atingiu 70 mil metros cúbicos por dia, quase 3 vezes a capacidade de produção da empresa na cidade. A questão é uma preocupação para quem já vem enfrentando tantos momentos difíceis, de estrutura da saúde para atendimento geral. 3 horas da tarde, a ambulância deixou ele aqui, ele tomaram ouro, falaram para ele que ele ia ser internado, ia ser transferido por 28, por João Lúcio. Não foi transferido, não operaram e não estão mais dando soro nele, não estão dando medicamento nele, está em cima de uma maca, sangrando ainda até agora. O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto é uma das principais unidades de portas abertas da capital do Amazonas. Aqui, por conta da Covid-19, foi montada uma tenda para fazer triagem de pessoas com sintomas respiratórios. Mas esse atendimento está suspenso há um dia. E nem todas as pessoas que chegam à unidade em busca de socorro são recebidas. Os filhos do seu Manuel, que estava com falta de ar no carro, tentaram. Mas a enfermeira pediu que fossem atrás de outra unidade. Está superlotada, hein? As situações chegam a ser falta de respeito no momento mais triste para uma família. Aqui, os funcionários do Serviço Funerário Público do município de Manaus se recusaram a entrar na câmara fria para resgatar o corpo do amigo do André. É trabalho deles, né? Eles estão equipados, aqui que te entre lá. E como é que a gente vai entrar? E depois de quase 40 minutos e pressão dos seguranças da unidade, o corpo foi levado para sepultamento. O número de enterros sobe a cada dia. Ontem foram 213. 102 eram casos de Covid. Sobre esse caso aí da recusa de funcionário que não quis entrar na Câmara Fria, a Prefeitura de Manaus esclarece que a entrega do corpo é de responsabilidade dos hospitais, pois para entrar na Câmara são necessários equipamentos de proteção especiais. Falar de São Luís, no Maranhão, que recebeu ontem à noite 12 pacientes com Covid que vieram de Manaus e outros 15 pacientes devem chegar à capital maranhense ainda neste sábado. As ambulâncias formaram uma longa fila para receber os pacientes que chegaram por volta de 9h30 da noite em São Luís, no jatinho da Força Aérea Brasileira. As equipes médicas que cuidaram dos pacientes durante a viagem pediram pressa no desembarque e demonstraram gratidão pela acolhida. A maioria dos pacientes chegou fragilizada, respirando com a ajuda de oxigênio e precisou de amparo para descer do avião até as ambulâncias. Cerca de 100 profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos foram mobilizados para atender os pacientes com Covid vindos de Manaus. O Hospital da Universidade Federal do Maranhão reservou 2 alas com 40 enfermarias adaptadas para receber pacientes em estado moderado de saúde. Dona Francisca, que mora em São Luís e é amiga de um dos doentes, veio trazer solidariedade. Tem nenhum conhecido e a única pessoa
da família, assim, que conhece, sou eu. Então, estou aqui mesmo de longe para dar suporte para ele, no que precisar. O Hospital Universitário também reservou algumas UTIs para atender eventuais casos de emergência. Mas até agora nenhum dos pacientes transferidos precisou de tratamento intensivo. 12 pacientes, 2 deles chegaram um pouco menos estáveis, mas foram logo transportados para o hospital. Nesse momento, eles estão todos estáveis, já fizeram contato com as suas famílias. E o estado de Mato Grosso está vivendo a pior situação desde o pico da pandemia, que foi no meio do ano passado. As aulas presenciais não têm previsão de voltar e as cirurgias estão suspensas. A doença foi devastadora para Fabiana nesse início de ano. Primeiramente, eu perdi minha mãe, aí perdi meu pai, eu fiquei doente também. Meu irmão foi infectado, minha irmã foi infectada. A pandemia foi tristeza, angústia e dor. Mato Grosso tem registrado média móvel de mais de 1.100 novos casos por dia. No interior, hospitais de referência estão praticamente lotados. O estado cancelou o retorno presencial das aulas previsto para fevereiro e está adiando cirurgias eletivas. Será dramático os próximos dias porque não há possibilidade técnica de ampliação com velocidade dos leitos de UTI, porque precisa de estrutura física, precisa de equipamento, precisa principalmente de profissionais especializados que faltam no Brasil inteiro. Essa é a pior crise na saúde desde agosto, quando o estado viveu um colapso. Até hoje foram mais de 4.700 mortes. E o governo continua investigando óbitos do ano passado. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas que trabalham com cartórios mostram que o número de vítimas por doenças respiratórias passou de 2.500 para mais de 6.300 na comparação entre 2019 e 2020. Entre as doenças, a síndrome respiratória aguda grave registrou a maior alta. Segundo especialistas, o aumento tem relação com o aparecimento do novo coronavírus. Enquanto os casos e mortes sobem, profissionais da saúde apelam para o bom senso. Não façam aglomerações. Não é tempo de fazer festa, não é tempo de reunirmos com os amigos. É tempo de se cuidar, é tempo de se prevenir. Passamos pelo Mato Grosso, Amazonas, agora a gente para em Minas Gerais, porque o número de mortes por Covid bateu mais um triste recorde. Nas últimas 24 horas, 173 pessoas morreram. As previsões para janeiro se confirmaram e alguns pacientes enfrentam a falta de vagas nas unidades de saúde. Fernanda esperava desde ontem com o tio num consultório vazio dentro do hospital. O meu tio está com Covid, está com pneumonia e não tem vaga. Ele está aqui esperando. Hoje cedo, o tio da Fernanda conseguiu ser internado no setor Covid. A situação em Belo Horizonte é considerada crítica pelos especialistas. Um estudo que identifica a presença do coronavírus no esgoto da capital mineira revelou que 1.200.000 pessoas estavam infectadas na primeira semana de janeiro, mais do que o registrado no pico da pandemia, em julho do ano passado. 500.000 pessoas estariam infectadas em Belo Horizonte. E agora nós estamos verificando um patamar 3 vezes superior. As taxas da Covid-19 começaram a subir depois do fim de ano porque muita gente desrespeitou os protocolos e se encontrou para fazer festas. Na capital, a incidência do vírus bateu novos recordes. O último dado é de quinta-feira e indica que quase 364 pessoas estavam infectadas por 100 mil habitantes, mais do que o dobro registrado no dia 1º de janeiro deste ano. Em 24 horas, Minas Gerais teve mais de 7.000 casos confirmados e bateu recorde no número de mortes. Foram 173 só de ontem para hoje. Já são mais de 13 mil vidas perdidas pelo coronavírus em Minas. A incidência aumentando, né? Nós temos uma demanda maior, né, do sistema de saúde e, consequentemente, nós temos também um aumento do número de óbitos associados à Covid. O que nós estamos vendo hoje é resultado dessa banalização de cuidados do final do ano que nós alertamos que poderia acontecer o que está acontecendo. E lá em Roraima, o aumento recente de casos lotou a UTI do único hospital que atende pacientes graves da Covid no estado.
No maior e único hospital de Roraima para pacientes graves da Covid-19, corredores lotados e pacientes em macas improvisadas. Há 3 dias, todos os 30 leitos de UTI estão ocupados na unidade. Em uma audiência entre o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Saúde, a Justiça determinou que o Estado abra mais 20 leitos de UTI até o fim desse mês. Seriam aumentados mais 10 leitos de UTI, então de 30 passariam para 40. Mais 10 leitos de semi-intensivo, então de 5 passariam para 15 e aumentaria o número de leitos de enfermaria, que se estabilizaria em 101. O Hospital de Campanha de Boa Vista, para desafogar o sistema de saúde estadual, deixou de receber pacientes há 3 meses, quando foi desativado. Diante do aumento de casos, profissionais de saúde reivindicam melhores condições de trabalho. Eles entraram com uma ação civil pública para que o governo de Roraima garanta materiais básicos e até equipamentos de proteção individuais que estão sendo fracionados. A gente está numa situação muito crítica, tanto por questões de condições de trabalho, por ambientes e também o básico são os UTIs. No momento a gente tem, o pouco que a gente tem ainda é rateado e fracionado aos servidores. Nesta sexta-feira, a quantidade de oxigênio nos hospitais do estado era suficiente para uma semana. Enquanto isso, os números da doença não param de subir por aqui. 800 pessoas já morreram por complicações da Covid-19 em Roraima desde o início da pandemia. E a gente fala agora sobre a lei do silêncio lá em Pernambuco, porque começaram as restrições impostas pelo governo do estado para evitar aglomerações. Então, música ao vivo e caixas de som estão proibidas em bares, restaurantes e nas praias. Os detalhes agora na reportagem. O Dia Bonito de Sol é um convite. A Praia de Boa Viagem no Recife atrai banhistas e gente que gosta de praticar exercícios. Em Pernambuco, o uso da máscara é obrigatório. Maria Heloísa, de 4 anos, dá o exemplo. Por conta, acho que é prudência, é questão de prudência mesmo. Depois das aglomerações nos últimos finais de semana, o governo avisou. O que acontecer nas praias hoje e amanhã vai determinar se elas continuarão abertas ou não. O aumento do número de casos e de mortes devido à pandemia aqui em Pernambuco levou o governo do estado a decretar medidas mais rígidas no plano de convivência com a Covid-19. O novo decreto, que entrou em vigor ontem, proíbe música ao vivo e caixas de som em bares, restaurantes, boates, casas de shows, praias e locais públicos para evitar a aglomeração. A medida vale por 30 dias. Na primeira fiscalização ontem à noite, policiais militares, bombeiros, fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON encontraram bares lotados e som alto. Neste bar no Recife tinha aglomeração e faltava distanciamento entre as mesas e controle da temperatura dos frequentadores. O governo garante o estabelecimento flagrado 2 vezes desrespeitando as regras vai fechar. A gente vem dando prioridade, sim, atendendo, aumentando a equipe de fiscalização. Os casos de descumprimentos que existiram, houve a interdição, inclusive, por prazo determinado, inclusive podendo haver a cassação da atividade e funcionamento desse fornecedor. Quero dividir com vocês agora um alerta de pesquisadores, porque eles dizem que a multiplicação descontrolada do vírus facilita o surgimento de novas variantes. Então, se todo mundo estivesse de máscara e distanciado, essas variantes mais transmissíveis não encontrariam quem infectar. Quem vai explicar mais para a gente sobre isso é o nosso repórter, o Bruno Tavares. É um trabalho incessante para salvar vidas. Um trabalho que fica cada dia mais difícil, porque os pacientes não param de chegar. Imagens obtidas pela TV Globo mostram a situação dentro das UTIs de alguns dos principais hospitais estaduais de São Paulo. Este, na zona norte da capital paulista, está quase lotado. De cada 10 leitos de UTI, 7 estão ocupados. Todos os pacientes aqui têm sintomas graves da Covid e dependem de ventiladores mecânicos para conseguir respirar.
Essas cenas de alas inteiras, cheias de pacientes com Covid, se repetem em outros hospitais da capital, do interior e no litoral. A taxa de ocupação de vagas de UTI no estado chegou a 68%. Na região metropolitana, esse número já se aproxima dos 70%. Só ontem o estado registrou 1.901 internações, o maior número desde agosto. Os especialistas são unânimes em dizer que o aumento do número de casos, internações e mortes está diretamente relacionado com as aglomerações. Por isso, pedem que todos mantenham o distanciamento social, usem máscara e cuidem da higiene das mãos. Cuidados básicos que devem ser redobrados a partir de agora, diante da ameaça de uma nova variante do coronavírus aqui no Brasil. Desde que a primeira versão do SARS-CoV-2 apareceu na China em 2019, os cientistas já identificaram cerca de 800 variantes em todo o mundo. Mas 3 ganharam atenção especial: as que foram identificadas na África do Sul, no Reino Unido e nesta semana no Amazonas. Essa linhagem recebeu agora um nome novo, que é P1. E o problema é que realmente essas mutações estão em regiões importantes do vírus, na proteína de superfície, que é a que liga com o receptor. A variante que foi identificada no Reino Unido, ela tem 8 mutações na proteína spike. Já a variante amazonense tem 10 mutações. Essa mutação, ela confere algum tipo de vantagem para o vírus. Essas linhagens, então, passam a incorporar essa mutação e, ao se tornar a linhagem mais transmissível, ela vai se tornando predominante. Os cientistas dizem que é preciso descobrir agora se essa variante de Manaus já se espalhou para outras regiões do país. Países que percebem melhor as variantes são os que estão fazendo mais sequenciamento de forma sistemática. E, em primeiro lugar, o Reino Unido, que está sequenciando quase 5% do total de casos daquele país. Nós estamos abaixo de 0,01%. A gente tem que achar uma forma de saber como que essa cepa está espalhando no Brasil. Quanto tem em São Paulo, quanto tem já no Rio, quantas pessoas já se infectaram, acho que isso é fundamental que se tome providência para entender como está espalhando o vírus no país. O vírus é ligeiro, minha gente. Sejamos prudentes. Agora a gente vai aos últimos números da pandemia aqui no país. Esses números foram atualizados à 13h pelo consórcio de veículos de imprensa. Então já são 208.542 vidas perdidas, mortes, histórias encerradas por causa da pandemia. E o total de casos no país, casos confirmados, está em 8.413.413, isso desde o começo da pandemia. Agora a gente vê a tendência nas médias móveis, começando pela média de casos. O Brasil tem uma média de 54.048 novos casos por dia, 51% a mais do que 2 semanas atrás. A gente vê pressão também sobre a média de mortes, que continua em alta. Ontem o país registrou, em média, 964 mortes por Covid por dia. Esse aumento aqui é um aumento de 37% na comparação com 14 dias atrás. Agora a gente mostra para você como a pandemia tem evoluído nos estados brasileiros, né? A gente percebe que a situação é complicada na maioria dos estados. 15 deles aparecem com alta na média de mortes. Temos aí Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. As maiores altas foram no Tocantins e no Amazonas, que ontem registrou 182% de aumento aqui. Na verdade, esse é o aumento, e ontem registrou 113 mortes, que foi o maior número desde 1º de outubro. Em estabilidade, temos 10 estados e o Distrito Federal. Então, Rondônia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão no grupo da estabilidade. E apenas um estado aparece no grupo da queda, que é o Acre, com uma redução de 33%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus.
E como enfrentar essa pandemia que mudou a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, afetou muito as nossas emoções, mexeu com o nosso psicológico, não tem jeito. Este mês é destinado à campanha Janeiro Branco, que é para chamar justamente a atenção para os cuidados com a saúde mental. Aqui em São Paulo, psicólogos fizeram mais de 4.000 atendimentos voluntários no ano passado e analisaram as fases desses momentos tão difíceis que a gente está passando. A rotina de passar o dia na escola foi interrompida. Eram 9 horas de aulas de segunda a sexta e, de repente, a vida ficou trancada em casa, com medo de pegar Covid. Cortar isso do nada me afetou muito. Eu passava muito tempo com o pessoal da minha sala, professores, com os meus amigos. Aí, do nada, não poder sair direito mais. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Muita gente precisou de ajuda. Em março, um grupo de psicólogos começou uma experiência na internet. Atendimentos de graça em sessões de 30 minutos. Casos pontuais eram orientados na hora. Quem precisava era encaminhado para acompanhamento. Até agosto, foram 4.460 sessões, feitas por 50 profissionais voluntários. O resultado desse trabalho, batizado de Experiência de Escuta, foi uma compreensão das queixas e do sofrimento dos brasileiros durante a pandemia. Esses sentimentos foram divididos em 5 fases. A primeira foi a da surpresa. Mesmo sabendo que a pandemia se espalhava pelo mundo, a reação descrita nos depoimentos foi de espanto diante das incertezas. Em seguida, veio a ansiedade. A gente observou também que começou ali a aparecer algumas falas sobre abuso de álcool e drogas, dificuldade para dormir, sonhos muito intensos. São situações que já existiam, que eram latentes muitas vezes, mas ali naquele momento essas situações vêm à tona. A fase 3 foi a da saturação. A frase mais ouvida era "eu não aguento mais", uma mistura de cansaço com medo do futuro. Depois, quando começou a flexibilização, veio a negação. A pandemia não tinha acabado, mas a necessidade de alívio fez muita gente fechar os olhos para a realidade. As aglomerações do feriado de 7 de setembro são a imagem desta 4ª fase. A 5ª é a do luto, e essa depende do que aconteceu com cada família. Para o João, foi logo no início da pandemia. O pai dele contraiu o coronavírus em maio e não resistiu. João não pôde ir ao enterro e não pôde abraçar os irmãos e chorar com eles. A sensação dele e de muita gente no país é de um luto interrompido. Para mim, a ausência completa desse ritual, né, porque o ritual de despedida do meu pai está pausado. A realidade desse luto é que parece que eu só simplesmente estou um período sem poder falar com meu pai. Em agosto, a experiência de escuta sobre a pandemia foi interrompida porque as queixas dos pacientes mudaram. Mas depois da negação e das aglomerações que se seguiram, os números de casos e de mortes por Covid voltaram a aumentar. E um novo ciclo de ansiedade já foi detectado. Os atendimentos online voltaram no início de dezembro para aprender mais sobre os efeitos da pandemia e para ajudar a passar pelas dores que vêm por aí. Procurar, dentro das possibilidades de cada um, aquilo que te liga à vida, que te faz sentir bem, que te faz sentir disposto, vivo, né? Então, algumas pessoas gostam de ouvir música, outras dançam, outras leem um livro, mas buscar o prazer e buscar coisas que nos ligam à vida pode ajudar muito a amenizar os efeitos nesse momento. Bora procurar aquilo que nos liga à vida, isso é importante. E a seguir, depois do fracasso nas negociações, o governo brasileiro vai usar o avião que buscaria vacina na Índia para levar oxigênio até Manaus. Rio de Janeiro e Paraná começam a enviar seringas e agulhas para montar a estrutura para vacinação. Enquanto o Brasil ainda se prepara, a Argentina já aplicou mais de 200 mil doses. Estamos de volta e vamos falar da Anvisa, porque amanhã os olhos estão voltados para a Agência de Vigilância Sanitária, que decide se autoriza o uso emergencial das vacinas da AstraZeneca Fiocruz e da Sinovac Butantan.
E depois do fracasso nas negociações, aquele avião que buscaria vacina lá na Índia, agora vai levar cilindros de oxigênio para socorrer os pacientes de Manaus. A viagem à Índia foi cancelada depois que as negociações entre os governos brasileiro e indiano fracassaram. A expectativa era trazer 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca de Mumbai, na Índia. A nova viagem não tem data marcada. Ontem, em entrevista à Band, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o atraso na chegada das vacinas. Abre aspas. Foi tudo acertado para disponibilizar 2 milhões de doses. Só que hoje, nesse exato momento, está começando aí a vacinação na Índia, tá? É um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, resolveu-se aí, Não foi decisão nossa atrasar 1 ou 2 dias até que o povo comece a ser vacinado lá, porque lá também tem as pressões políticas de um lado e de outro, Isso daí, no meu entender, daqui a 2, 3 dias no máximo, o nosso avião vai partir e vai trazer esses 2 milhões de vacinas para cá. Fecha aspas. O avião da Azul que buscaria as vacinas e estava no Recife voltou para Campinas. Agora, à tarde, vai transportar 80 cilindros de oxigênio, 60 concentradores de oxigênio e 1 tonelada de máscaras para Manaus. O atraso na chegada das vacinas de Oxford AstraZeneca interfere no plano do governo para o início da vacinação, anunciado para a semana que vem. O governo federal precisa dessas doses. Por enquanto, estão prontas para serem usadas 6 milhões de doses da vacina Coronavac, que estão armazenadas em São Paulo. Ontem, o Ministério da Saúde enviou um ofício requisitando ao Butantan a entrega das doses. O Instituto respondeu ao Ministério que vai entregar a totalidade das doses requeridas e pediu que o Ministério informe o quantitativo a ser destinado ao Estado de São Paulo, para que o mesmo seja entregue diretamente ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria de Saúde. À noite, o Ministério da Saúde mandou mais um ofício ao Butantan e reforçou o pedido de entrega das vacinas. Informou que a responsabilidade pela elaboração, atualização e coordenação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 é do Ministério da Saúde. Não pode delegar a distribuição das vacinas, sobretudo em razão do estado de excepcionalidade que o país atravessa. Há a necessidade da imediata entrega das 6 milhões de doses para que não ocorra atraso. O Instituto Butantan informou que recebeu o ofício do Ministério da Saúde e que avalia o documento. E ontem, o Butantan e a Fiocruz terminaram de enviar todos os documentos para a Anvisa. Hoje, os técnicos da agência estão analisando 55,14% dos documentos do Butantan e 44,86% estão concluídos e analisam ainda 50,55% das informações da Fiocruz AstraZeneca e 49,45% já foram analisados. A decisão sobre o uso emergencial das 2 vacinas será tomada amanhã. A reunião da diretoria colegiada da Anvisa vai começar de manhã e deve durar 5 horas. Especialistas da agência vão apresentar as análises de cada uma das vacinas e depois ocorre a votação. A diretoria colegiada é formada pelo diretor-presidente, Antônio Barra, Meiruzi Freitas, que é a relatora dos pedidos, Cristiane Jordan, Romison Mota, que é diretor substituto, e Alex Campos. Todos foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. 3 áreas técnicas farão as apresentações sobre as avaliações de eficácia e segurança das vacinas, as práticas de fabricação, com detalhes sobre os locais de produção e sobre o monitoramento de eventos adversos e investigação se houver reações à vacina. Depois, a relatora Meiruzi Freitas lê o voto dela e os outros 4 diretores votam. E a farmacêutica União Química e o Fundo de Investimentos Diretos lá da Rússia informaram ontem ter entrado com um pedido de uso emergencial para a vacina Sputnik V, isso junto à Anvisa. O laboratório diz que poderia fornecer 10 milhões de doses até março. Pelas regras da Anvisa, só podem requisitar o uso emergencial as vacinas em fase 3 de teste aqui no Brasil, o que não é o caso dessa vacina Sputnik V. E isso, então, pode dificultar a aprovação.
Agora, lá na Argentina, a população já está sendo imunizada contra a Covid com essa vacina, Sputnik V. Hoje, o país recebeu o segundo carregamento da vacina. Foram 300 mil doses que chegaram ao aeroporto de Buenos Aires. Elas vieram de Moscou e vão reforçar a campanha de vacinação que começou no mês de dezembro. Mais um lote de vacina está previsto para chegar à Argentina ainda esse mês. Mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas na Argentina. E aqui no Brasil, o Paraná começou a distribuir material para se preparar para a vacinação contra a Covid. 4 caminhões carregados saíram hoje de Curitiba. Eles levaram para o interior do estado pouco mais de 1 milhão de seringas e agulhas, 150 mil máscaras descartáveis, 4 mil máscaras face shield, 30 mil aventais e 1 milhão de carteiras de vacinação. Na segunda, serão entregues os insumos na região de Curitiba e no litoral. O governo do Paraná diz que tem 11 milhões de seringas e agulhas em estoque e que está comprando mais 16 milhões para garantir as 2 doses de vacinação no estado. Rio de Janeiro também está na preparação. O governo do estado começou a distribuir os kits de seringas e agulhas para a vacinação contra a Covid. As seringas e agulhas estão num depósito em Niterói, na região metropolitana. Os primeiros caminhões com carregamento saíram pouco depois das 9 da manhã para o Rio e alguns municípios do interior. A Secretaria de Saúde diz que em 4 dias os kits vão chegar a todas as cidades do estado. Nesta primeira fase, serão 5 milhões e 500 mil seringas e agulhas. A quantidade é a mesma de doses que serão necessárias para imunizar a população na primeira fase da campanha. A Secretaria Estadual de Saúde diz ter 8 milhões em estoque e deve receber um segundo lote no mês que vem. A vacinação chega em um dos momentos mais críticos da pandemia no estado. A média móvel do estado do Rio é de 159 mortes por dia nos últimos 7 dias, aumento de 58% em relação a 2 semanas atrás. O governo do estado está contando com as doses da vacina de Oxford AstraZeneca produzidas na Índia pelo laboratório Serum e também doses da Coronavac, importadas da China pelo Butantan. A primeira fase da vacinação abrange idosos acima de 75 anos de idade, trabalhadores da saúde, indígenas e idosos que vivem em asilos. Quase 1 milhão e 400 mil pessoas. O governo do Rio ainda não sabe quando a vacina chega, nem quantas doses o estado vai receber. Uma reunião está marcada para segunda-feira com os representantes de todos os 92 municípios do estado para definir detalhes da campanha de vacinação contra a Covid-19. As prefeituras vão seguir o Plano Nacional de Imunização do governo federal. A Índia começou a vacinar a população contra a Covid hoje. As autoridades do país falam que essa é a maior campanha de vacinação do mundo. As vacinas que estão sendo aplicadas são as da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, e da empresa indiana Bharat Biotech. O primeiro indiano vacinado foi o Manish Kumar, que é um profissional da área de saúde que está no grupo prioritário. O objetivo do governo é vacinar 300 milhões de pessoas até agosto, 300 milhões de pessoas. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E tem o segundo maior número de casos de Covid no planeta, mais de 10 milhões. E mais de 150 mil mortes pela doença. Líderes europeus estão preocupados com o comunicado das farmacêuticas Pfizer e BioNTech sobre o atraso nas entregas de lotes que foram prometidos dessas vacinas. A Itália é o país da União Europeia que mais vacinou até agora. 1 milhão de doses já foram distribuídas. Mas o anúncio da Pfizer de que vai cortar 29% da quantidade de vacina para a Itália está causando muita discussão. O governo italiano pretende processar a Pfizer e BioNTech porque na próxima semana vai entregar 100 mil vacinas a menos para a Itália. Isso significa que muitas pessoas não vão poder tomar a segunda dose no prazo previsto. Várias nações da União Europeia estão recebendo menos doses da vacina.
O Ministério da Saúde da Alemanha classificou o anúncio da Pfizer como surpreendente e lamentável. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o presidente executivo da Pfizer garantiu que todos os pedidos do primeiro trimestre do ano chegariam. All guaranteed doses of the first quarter will be delivered in the first quarter. A empresa sustenta que as entregas reduzidas são um problema temporário. Num comunicado, a farmacêutica disse que as remessas estão sendo afetadas por mudanças em seus processos de fabricação, destinadas a aumentar a produção. E que, embora isso tenha um impacto temporário nos embarques do final de janeiro ao início de fevereiro, vai proporcionar um aumento significativo nas doses disponíveis para os pacientes no fim de fevereiro e março. A Comissão Europeia fechou acordos com 5 outras empresas farmacêuticas para comprar centenas de milhões de vacinas, assim que forem aprovadas nos ensaios clínicos. O governo canadense também ficou preocupado com os atrasos nas entregas de vacinas da Pfizer e da BioNTech. Segundo as autoridades locais, o atraso vai ser temporário e vai afetar as entregas do próximo mês. O Canadá vai continuar a receber as vacinas nas próximas semanas, mas serão só metade das doses que estavam previstas anteriormente. E ainda hoje, o imigrante japonês que mora em Curitiba e já sobreviveu à contaminação de 2 pandemias, gente, a da gripe espanhola e a da Covid-19. E a seguir, os estragos do temporal na região metropolitana de Belo Horizonte e a previsão do tempo com a Jaque Brasil nesse fim de semana. Já já. Um temporal provocou estragos em vários bairros da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse posto de saúde, onde eram realizados testes da vacina Coronavac, amanheceu sem parte do teto. A estrutura desabou com a chuva. Os imunizantes não foram atingidos e agora serão levados para outro local. Foi muita chuva em pouco tempo. Na região oeste da capital, choveu 80 milímetros em apenas 4 horas nesta sexta-feira. E nesses primeiros 15 dias do ano, já choveu mais do que o previsto para todo o mês de janeiro. Água suficiente para arrancar o asfalto dessa avenida. O último ano foram 7 vezes. Esse ano as pessoas já começaram a perder as coisas novamente com as inundações. E infelizmente parece uma novela sem fim. No momento em que a onda invadiu a avenida, motoristas e moradores ficaram desesperados. Gente, o que esse carro estava fazendo aqui? Falar com a boca. Este caminhão foi arrastado. Outros carros também foram levados pela correnteza. Em Contagem, na região metropolitana, 250 pessoas foram afetadas pela chuva. Com a ajuda da comunidade e de guardas municipais, uma criança de 1 ano e 6 meses e um adolescente de 12 anos conseguiram escapar da enchente. Elas ficaram ilhadas, sozinhas, no 2º andar desse sobrado. A criança foi colocada dentro da caixa d'água, enquanto a adolescente foi sentada no ombro de um homem até chegar a uma parte segura da rua. As meninas não se machucaram. Que bom, já vou para o papo reto aqui com a Jaqueline Brasil, com a previsão do tempo. Pode chover mais em BH, Jaque? Boa tarde. Pode sim, boa tarde para você, boa tarde para todos. Hoje pode chover de novo, uma chuva mais isolada, claro que pode cair aquela pancada mais forte, porque tem muita circulação de umidade. E Maju, como está muito quente, né? Essa combinação que vai provocar a chuva. Vamos direto então para Belo Horizonte, temos imagens ao vivo de lá para ver como é que tá. Já está meio nublado, né? O sol tentando aparecer, máxima de 30 graus. Em Vitória e no Rio de Janeiro chove um pouco menos, máximas de 31 e 35 graus. E aqui em São Paulo, máxima de 31 com risco de temporal. Mais cedo, na capital paulista, a gente tinha um céu azul. Já temos algumas nuvens aí, está esquentando, mas vai chover nas próximas horas. O alerta de temporal vale para todo o centro-sul. Então, para quem está em São Paulo, Mato Grosso do Sul e todo o sul, com destaque para Porto Alegre, com máxima de 36 graus. No sul, tem a aproximação de uma frente fria, ela que vai formar a chuva na região. E nas outras
outras regiões do país, tem a circulação de umidade vindo do norte do país e é por isso que vai chover. Ah, então você falou que tem chuva nas outras regiões. Queria um detalhe aí dessa chuva que pode cair nas outras regiões. Vamos lá, em quase todo o país, tá? Essa previsão, pancadas isoladas, quem está no norte, no centro-oeste e no nordeste. Só nessa área em amarelo, o tempo fica firme no pedaço do nordeste e vai fazer calor. Quer ver só? Máxima de 30 graus para você que está em Salvador, 32 ali em Cuiabá, também em Natal. Quem está ali em cima em Manaus, 32 e 34 em Boa Vista. Essa é a previsão para os próximos dias. A chuva continua e também o calorão em todas as regiões. Verão, né, Jaque? É isso aí. Obrigada, viu? E até mais, querida. Até mais. E a seguir, as mudanças do primeiro dia de provas do Enem amanhã por causa da pandemia e o imigrante japonês que mora em Curitiba e já sobreviveu a 2 pandemias, gente, a da gripe espanhola e a da Covid-19. É já já. Começa amanhã o primeiro dia de provas do Enem. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram e esse ano, por causa da pandemia, os cuidados precisam ser redobrados. A Heloísa Torres está lá em Brasília e tem mais informações sobre as provas do Enem. Boa tarde, Heloísa. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, tem mudança sim, a começar pela abertura dos portões. Será meia hora mais cedo, ou seja, 11h30 da manhã deste domingo e fecham à 1 da tarde. A identificação do candidato será do lado de fora da sala. Só vai entrar quem tem nome na lista. Também houve um aumento no número nos locais de prova para ter aí menos gente junta fazendo a prova, ou seja, vai ter a metade da quantidade dos Enems anteriores em cada sala. E vamos ver aí mais informações. As provas começam 1h30 da tarde e terminam às 7 da noite. Muito importante, ninguém pode esquecer a máscara. Ela será obrigatória para entrar e para fazer a prova. Pode levar lanche, água, mas aí tira a máscara rapidinho e põe de novo. Pode também levar máscara para trocar durante a prova. E atenção, levar caneta de tinta preta feita de material transparente. E, claro, um documento de identificação com foto. Os candidatos do Amazonas não vão fazer a prova por uma decisão da Justiça. Para eles, o INEP avalia a aplicação nos dias 23 e 24 de fevereiro. E a AGU está aí com uma força-tarefa para recorrer, se for o caso, até o último momento para manter o Enem. Para quem vai fazer a prova, eu desejo uma boa sorte. Maju? Eu também desejo isso. Obrigada, Heloísa. Levem caneta e máscara, viu? E mais uma informação sobre a situação lá no Amazonas. O governo do estado criou um comitê para receber as doações que estão chegando a Manaus. É um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira que saiu do Recife e pousou agora há pouco em Manaus. Essa aeronave levou 4,5 toneladas de material hospitalar, camas, tendas e gerador. Pouco antes da 1 da tarde, um outro avião da FAB saiu do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, levando 2 usinas geradoras de oxigênio. E a Itália decidiu proibir a entrada de voos vindos do Brasil. Segundo o ministro da Saúde italiano, qualquer pessoa que passou aqui pelo Brasil nos últimos 14 dias também não vai poder entrar no país. As restrições foram impostas por causa da variante do novo coronavírus que foi encontrada no Amazonas. E a gente conta agora a história do seu Yoshio, um senhor de 102 anos que sobreviveu não só à Covid, não, minha gente, mas também à gripe espanhola. 1 século e 2 anos de vida, com 2 pandemias no currículo. Yoshio Nishi sorri para a vida que tem sido para ele tão generosa. O imigrante japonês nasceu na cidade de Osaka, a 400 quilômetros de Tóquio, capital do Japão. Em 1993, já idoso, veio com a família para o Brasil. Em 1918, o mundo vivia a terrível pandemia da gripe espanhola. Os livros de história relatam que a doença matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Na época, o seu Yoshio, um bebê recém-nascido, foi contaminado e quase se tornou uma das vítimas fatais. Ele chegou a ser dado como morto, mas felizmente, durante o velório,
um tio viu que ele mexeu um dos bracinhos. Seu Yoshio não fala português e tivemos a ajuda do filho dele nessa conversa por vídeo. Não, ele não acha assim nada especial sobre isso, né? Inclusive, eu conheci essa história agora. Quando ele pegou, um pouquinho antes de pegar a Covid, ele comentou isso. E não é que em dezembro de 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, seu Yoshio e a esposa dele, Elisa, de 93 anos, testaram positivo para a Covid-19. Por sorte, só tiveram sintomas leves. Ele sentiu um pouco de febre, daí um pouquinho de cansaço. A saúde de ferro, capaz de passar por 2 pandemias, foi construída com base na calma. Seria essa a receita centenária para uma vida feliz? Ele acha que é sempre pensar em positivo, né? E não ficar remoendo as coisas na vida, assim, né? E quando a gente pergunta se ele se considera um super-herói, a resposta é esta. Dulcinea Novaes, manda essa receita aí de calma pra gente, que a gente tá precisando de pensamento positivo. É isso, com esse pensamento positivo a gente termina o jornal hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, excelente domingo.